Olá, meu nome é Fernanda Perusso, eu sou nutricionista, eu sou formada pela Unioeste e durante a graduação eu fui bolsista de iniciação científica pelo PIBIC, Fundação Araucária. O meu projeto de iniciação científica, então, se intitula como Produção de Cerveja Artesanal de Trigo Morisco, aromatizada e sem glúten. O grupo de autores, que ficou no final, então, é formado por mim, Fernanda Perusso, André Luiz Martins Pereira, Frederico Lovato, Jussara Kovaleski, Jefferson Martins Cramin e Daniela Mioto Bernardi, que foi a minha orientadora. Um pouquinho então sobre cerveja. A definição de cerveja pode ser dada como uma bebida resultante do processo de fermentação do mosto cervejeiro. Ela é feita a partir da levedura cervejeira, o mosto de cevada malteada ou do extrato de malte, sendo adicionado lúpulo ou extrato de lúpulo. O mercado cervejeiro ele tem aumentado muito nos últimos anos, principalmente no que diz respeito à cerveja artesanal. E a cerveja artesanal ela também pode ser dividida em nichos. Um dos nichos, dos vários nichos, né, é a cerveja sem glúten, que é uma cerveja elaborada com cereais não fornecedores de glúten ou que contém um baixo teor de glúten. Esse baixo teor se refere a menos de 20 partículas por milhão. Nossos objetivos, então, primeiramente, desenvolver uma cerveja artesanal sem glúten e aromatizada, era o nosso principal objetivo. E o segundo, realizar análise sensorial e físico-química do produto. Em relação à metodologia, a matéria-prima utilizada, então foi utilizada a mesma matéria-prima para as duas formulações que produzimos. A cerveja 1 era sem aromatização, somente com a cerveja em si, e a cerveja 2 era a cerveja aromatizada com laranja e coentro. Então utilizamos para ambas os mesmos ingredientes, mesma quantidade, o que diferiu foi a presença de mix de aromatização na segunda cerveja. A cerveja ela foi feita na cidade de Cascavel e foi feita pelos seguintes passos. Primeiramente, separamos e pesamos os ingredientes que iam ser utilizados. Posteriormente, foi realizada a mosturação de todos os ingredientes. Fervemos esse mosto. Realizamos a lavagem de grãos. Posteriormente, o mosto voltou a ferver. Foi adicionado açúcar e lúpulo. Realizado o whirlpool. Após o whirlpool foi feito o resfriamento. Após isso, foi posta a cerveja para fermentação. E, por fim, realizada a carbonatação, o envase e o armazenamento da cerveja. Em relação aos resultados, então, primeiramente com análise físico-química, analisamos o pH, a densidade, o teor alcoólico, a cor, extrato real, aparente e original e o valor calórico das 3 amostras de cerveja. De início, percebemos que houve diferença entre todas as amostras, então as cervejas elas são diferentes entre si. Percebemos diferença na densidade relativa, onde a cerveja 1 e a cerveja 2, que eram as nossas cervejas, elas possuem uma densidade maior que a cerveja comercial. Um dos motivos que pode explicar isso pode ser que tenha sobrado açúcares fermentáveis ou não, por conta da utilização do malte de trigo, morisco. E esses açúcares também podem ser o chamado amido resistente. Pode ser que houve essa sobra no mosto, o que elevou a densidade dessa cerveja. Em relação ao teor alcoólico, a cerveja 3 ela possui um maior teor alcoólico, talvez por conta da fermentação, do processo pelo qual ela foi feita, elaborada. Em relação ao extrato real, que indica
é a quantidade de sólidos que fazem parte da cerveja, o que forma então o corpo da cerveja, e também indica a quantidade de açúcar e proteína que está presente na cerveja após a fermentação. As nossas cervejas, então, ambas obtiveram maior percentual de extrato aparente do que a cerveja comercial. E isso também pode ser explicado pelo fato da utilização do malte de trigo morisco. Por que disso? Porque o trigo morisco ele possui um alto teor de sacarídeos, de proteínas e de fibras. Isso pode ter alterado esses valores. Talvez não fermentou tudo que poderia ter fermentado. Houve então essa sobra, essa não fermentação de nutrientes. Em relação ao valor calórico, não teve muita diferença em relação de uma cerveja para outra, e todas elas são, de acordo com a legislação, né, são consideradas cervejas light. Em relação à análise sensorial, então foi avaliada a aceitação global, que seria a primeira impressão quando vê a cerveja, a aparência, o aroma, sabor e textura. Percebemos então que a cerveja 2, que é a cerveja aromatizada, ela se sobressaiu em relação às outras duas. Em relação ao índice de aceitabilidade, percebemos então também que a cerveja 2 ela tem uma certa vantagem em relação às outras, tendo em todos os atributos uma aceitabilidade maior que 80%, já as outras é 70% ou menos. Em relação à intenção de compra também, a cerveja 2, que é a nossa cerveja aromatizada, ela também possui uma melhor intenção de compra. Percebemos então aqui uma influência da aromatização na hora de escolher a cerveja, de provar a cerveja. Temos também que as especiarias elas contribuem para o desenvolvimento de produtos com um toque especial, um produto único, principalmente no que diz respeito ao aroma e o sabor, que são os cargos-chefe na hora de escolher um produto, né? E além de ter toda essa parte atrativa comercialmente, digamos assim, essa utilização de especiarias, de frutas para aromatização de cerveja, elas trazem benefícios também nutricionais, trazendo compostos bioativos e antioxidantes para a cerveja. Chegando às conclusões, então, pela análise sensorial foi possível então perceber que a cerveja com adição de especiarias ela obteve uma maior aceitabilidade, uma melhor intenção de compra. O trigo morisco ele se mostra uma boa matéria-prima para uma produção de cerveja sem glúten. E a produção da nossa cerveja ela foi bem sucedida, se mostrando uma boa opção de cerveja sem glúten para públicos específicos, né? E para quem busca uma cerveja diferente, para quem quer ter essa experiência com tipos de cervejas diferentes. E mostrando então a nossa cerveja, essa é a cerveja aromatizada com laranja e coentro, e essa é a cerveja sem aromatização. Agradecemos então a Unioeste, a Fundação Araucária, a Fundetec pela parceria nas análises realizadas e a empresa Maltes Catarinense de Campos Novos, Santa Catarina. E obrigado a todos pela atenção.